Olá, igreja querida, amigos, parentes, próximos e distantes. Aqui estou eu uma vez mais para comunicar a vocês a palavra do Senhor que fazemos semanalmente no domingo às 6 horas da tarde. Eu quero iniciar com uma palavra de oração. Senhor Deus, humildemente nos prostramos em espírito diante do Senhor para pedir para que o Senhor venha alimentar as nossas almas. Pai, é tão claro o propósito desse Evangelho de João que estamos estudando, quando o Senhor diz que estas coisas foram escritas para que nós creiamos no Senhor e assim tenhamos vida no seu nome, o Senhor Jesus. Cumpra isso hoje, Senhor. Venha, Senhor Jesus, estremece as bases da falsa fé que possa estar habitando no nosso coração, as falsas bases de segurança, as informações que nós nunca checamos contra a Tua palavra. E fale, Senhor Deus, de maneira que eu, que estou proferindo a palavra, e todos os demais que estarão ouvindo, tenhamos esta certeza de que ouvimos a Tua voz. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar sequência então ao estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Estamos vindo do capítulo 6, que eu espero que esteja devidamente integrado no seu patrimônio, não só mental, não só racional, mas nas coisas que você crê. Esse é o meu desejo para mim também, que esteja incluído o grande conceito que o Senhor nos deu ao aprendermos o capítulo 6 de João, que Jesus é o Deus Criador. Para Ele não há situações impossíveis. Nós podemos buscá-lo, levar a Ele a nossa dificuldade, levar a Ele o que quer que seja, e nós encontraremos nele, um Deus que nos ama, um Deus todo-poderoso e que dará conta do recado e que fará muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou imaginamos. Eu vou adotar o método de ler e explicar com relação ao capítulo 7 de João. É um capítulo bem longo, um capítulo com 53 versos, e eu tenho uma grande esperança de que nós o cobriremos totalmente. Se o bom senso nos informar ao longo da pregação que devemos interromper e fazer o estudo em duas partes, eu tomarei a liberdade de fazê-lo. Mas o meu desejo, meu sonho, minha oração é que nós consigamos completar o capítulo 7 hoje. E então, assim nós iniciamos lendo o capítulo 1. Jesus então o versículo 1. Jesus tinha então multiplicado os pães, os peixes. Ele lá na assembleia que se reuniu ao seu redor, aquele grande povo, na sinagoga de Cafarnaum, ele deu aquele sermão tão forte de que ele é o pão da vida, que aquele que comer dele, beber dele, este é aquele que tem a vida eterna. E nós vimos com muita tristeza no final daquele capítulo que praticamente todos aqueles que compuseram aquela grande multidão que se alimentou do pão que ele miraculosamente multiplicou, o abandonaram, todos praticamente. Ficaram os 12 discípulos, talvez alguns mais. Então, nós estamos vindo deste contexto. Jesus está, então, lá na parte norte de Israel, na região noroeste do Mar da Galileia, e assim diz a palavra do Senhor, versículo 1. Espero que você tenha a sua Bíblia aí para acompanhar. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia,
pois os judeus procuravam matá-lo. Ao ouvir essa palavra, algumas pessoas ouvem algo que não está escrito. Elas ouvem algo mais ou menos assim: Jesus estava com medo de que o matassem na Judéia e por isso ficou na Galiléia. Este não é absolutamente o sentido desta palavra. Nós vemos que Jesus não tem medo. Jesus, ele é completamente cheio do Espírito Santo de Deus, e este Espírito, nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele tem esta característica, essa peculiaridade. Ele é um espírito não de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é Jesus. Ele não estava com medo, ele sabia muito bem que um dia ele iria morrer, porém a sua hora, ela ainda não havia chegado. Então, com muita possibilidade, como havia essa hostilidade contra ele na Judéia, ele iria estar envolvido em uma situação que poderia ser um detrimento para o cumprimento da sua agenda divina, que era de anunciar o Evangelho o mais que ele pudesse fazê-lo. E a região dele ministrar, no momento, era a Judéia. Então, algumas pessoas dizem assim: mas então eu vou sair de peito aberto porque eu tenho Jesus e eu vou, então, cuidar das situações com aquilo que é a minha coragem, aquela coisa. Às vezes, algumas pessoas têm uma coragem, que eu coloco entre aspas, que na realidade é mais uma imprudência. E Jesus estava aqui sendo prudente. E prudência é uma virtude, é uma qualidade que Deus quer que nós tenhamos. Provérbios 27, 12 nos diz: o prudente vê o mal e esconde-se ou retira-se, mas os simples ou os tolos, os afoitos, passam adiante e sofrem a pena. Vocês entendem bem a diferença entre imprudência e essa atitude de recolher-se em medo? Vocês entendem a diferença entre prudência e coragem? Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, porque existe uma grande aplicação na nossa vida. Nós estamos passando por uma situação assim agora. Tenho recebido mensagem de pessoas. Semana passada demos um boletim sobre nossas impressões e a posição dos pastores sobre o coronavírus. E eu tenho recebido assim um bom número de mensagens que tristemente contêm certos chavões que eu até duvido que a pessoa acredite mesmo no que ela escreve ou copia de outras fontes. Do tipo assim: eu jamais terei medo do coronavírus, porque o meu Deus é maior. Esse é o tipo da frase que soa como uma bravata. Não que eu estou encorajando os irmãos a terem não ter respeito por quem pensa assim, não é isto. Mas, na realidade, nós sabemos que estamos numa situação onde existe um vírus potencialmente mortal na atmosfera. E a prudência nos diz: esconda-se, retire-se, tenha cuidado. Fazer de uma forma diferente não é um exemplo de fé. Fazer de uma forma diferente: eu vou sair, eu não uso máscara, eu não guardo distância social porque Deus me guarda. Queridos, isto vem de raízes tão primitivas do comportamento humano, para o qual eu creio que a base se chama soberba. Soberba. Não, porque eu não tomo. Uma vez nós tivemos em casa um senhor visitando e ele fez assim um mini sermão sobre por que ele não toma remédio e por que ele crê em Deus e por que tudo isso é invenção de homens, etc. E um irmão muito sábio que estava presente disse assim: mas você usa óculos. E ficou assim tão constrangedor, eu não vou lembrar o final da história. E eu não digo isso para que seja em detrimento à imagem desta pessoa ou de ninguém mais, mas para dar aos irmãos uma lembrança de que sejamos humildes, mansos, humildes, firmados na nossa fé
no Senhor, e esta fé nos dotará da prudência que Jesus teve para não ir se meter com o povo da Judéia, por exemplo. É um bom exemplo que nós devemos ter na nossa mente. Com relação a esta questão de não ter chegado o tempo de Jesus, eu tenho uma coleção de versículos que eu passarei sobre eles assim, mais ou menos superficialmente, onde os evangelhos nos contam que a fala de Jesus é sempre o que ele fala. Ela provoca um mal-estar nas pessoas que estão ao seu redor. Vocês vão ver isso ao longo desse capítulo. Que a fala de Jesus gerou um mal-estar e que pegaram em pedras para matá-lo. E que quiseram jogá-lo de um precipício, isto lá na terra dele, em Nazaré, para que ele morresse. E nós vemos o poder de Deus se manifestando nessas situações. Numa delas, Jesus simplesmente atravessou no meio deles e saiu. No outro, ele se ocultou por um pouco de tempo e foi, as pessoas, como que assim, eles não tinham o poder de matá-lo antes da hora determinada por Deus. Por isso Jesus se refere, os evangelistas se referem a esses momentos, muitas vezes, ao longo dos 4 evangelhos, dizendo, não havia ainda chegado a sua hora. E nós sabemos que, por estas evidências, que o Senhor como que trabalha numa agenda. Eu lembro daquela situação no mar revolto e Jesus dormindo e os discípulos apavorados, vão morrer afogados. E nós temos então aquele exemplo que ao acordar Jesus repreende o mar e diz para ele, vocês não entenderam ainda, homens de pouca fé? E alguém escreveu aquele hino que eu gosto muito, 328 do cantor cristão. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, ou o Senhor não se importa que nós morramos, e assim pode dormir, pois a cada momento nós nos vemos, sim, prestes a submergir, a sucumbir neste barquinho. E Jesus, tão lindo aquele hino, ele se levanta, ele diz assim, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Nem o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, nada disso pode a nau, o barquinho, tragar, porque ele leva dentro de si o Senhor, Rei dos céus e mar. Que coisa tremenda, que pregação tremenda. Uau, nós temos que fazer um movimento para trazer de volta o cântico de certos hinos que são muito preciosos, e esse é um bom exemplo. Então não havia chegado o momento de Jesus. Eu vou passar, como eu disse, de uma forma superficial sobre as vezes que isso aconteceu. No capítulo 7, aconteceram pelo menos 2, 3 vezes, simplesmente fazendo menção a isso, os irmãos vão se lembrar. A morte de Jesus, ela só ocorreria dentro de aproximadamente 6 meses. Como que eu sei disso? Eu sei porque o versículo 2 nos conta que estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. E os irmãos vão aprender comigo aquilo que eu aprendi ao longo da semana para contar para vocês, que é o que é esta festa, a Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos é uma festa que se celebrava mais ou menos 6 meses depois da Páscoa. Alguns que têm boa memória vão se lembrar no capítulo 6, quando se inicia então aquela descrição que João registrou. Estava próxima à Páscoa dos judeus. Então, a multiplicação dos pães ocorreu mais ou menos há 6 meses atrás do momento que nós estamos estudando hoje. E justamente por terem se passado 6 meses, nós estamos na época da Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos, irmãos, era uma das 3 grandes festas dos judeus. 3 grandes. As grandes festas sendo a Festa dos Pães Asmos e Páscoa, que eram em continuidade uma com a outra. A Festa dos Pentecostes, ou também chamada Festa das Semanas, que vinha 50 dias depois da Páscoa, e esta festa sobre a qual eu quero lhes contar, que é a Festa dos
tabernáculos. Porque, pastor Nery, você vai gastar tempo da pregação contando dessa festa. É uma festa dos judeus. Esta festa o irmão tem que saber a respeito. Tem que saber. Sabe por quê? Porque ela vai dar para você o colorido, para você olhar para aquilo que eu vou contar da palavra do Senhor, e você vai poder ver, devido ao contraste, você vai poder entender porque Jesus disse certas coisas. Na realidade, essa festa dos tabernáculos, ela traz duas figuras que Jesus traz para si, usando-as como metáforas de si mesmo e do seu ministério. Vocês já vão entender como ele diz que ele é a água da vida, ele é a água viva, ele é a luz do mundo, isso veremos no capítulo 8, e você vai entender direitinho se você aprender o que é a festa dos tabernáculos. Aliás, a festa dos tabernáculos é uma festa que tem um sentido profundamente profético em relação ao Senhor Jesus, o grande Messias do povo de Israel, o Salvador do mundo. Então, preste atenção, eu vou resumir para você sobre a informação sobre essa festa. A época vocês já sabem, e eu quero enfatizar a sua importância, dizendo que era requerido, era um princípio legal, que todo homem com mais de 20 anos de idade e que residisse até 15 milhas, um raio de 15 milhas de Jerusalém, era obrigado a vir a Jerusalém pessoalmente e participar dessas três festas. Não tinha perdão, tinha que vir, é como ser chamado para trabalhar de jurado. Não tem o que, não tinha, eu imagino que motivos de força maior deveriam existir, mas de uma forma geral todos deveriam vir. A festa dos tabernáculos, ela excedia as outras duas no que diz respeito ao desejo do povo vir. Sabe por quê? As outras duas festas eram festas assim que eu imagino um tanto carrancudas, onde eram lembrados a saída do povo de Israel e o povo assim muito contrito, etc. A festa dos tabernáculos era uma festa do estilo Jesus, uma festa alegre. Era tão grande a alegria que mesmo o povo que vivia mais distante de Jerusalém, muito mais de 15 milhas, eles vinham com muita alegria participar desta festa dos tabernáculos. O que é tabernáculo? É um verbo que em hebraico quer dizer habitar, tabernacular é habitar, e eles faziam memória ao tempo que o povo vivia em tendas, lá na sua travessia, na sua viagem rumo à Terra Prometida. Então, o que eles faziam? As pessoas vinham a Jerusalém de todas as partes. Imagina aquela pequenina cidade, como ficava lotada. E em todo lugar onde houvesse espaço, cada pessoa ou cada família iria construir então a sua cabana com uma estrutura leve, com galhos de árvores, com folhas, com ramos e etc. E construir ali uma pequena cabaninha onde ele ou a sua família iria habitar durante uma semana. Isto se lembrando então que durante 40 anos o povo viveu assim, nas situações precárias. Eu li outras coisas, tipo mais poéticas, que o povo gostava de olhar pelas frestas do teto descontínuo, né, feito de ramos e de folhas, e ver a beleza do céu estrelado, que é obra das mãos do Senhor, e outras coisas assim. Mas nós vamos ter que passar por isso. Vejam só, ela então acontecia no fim de setembro, começo de outubro, e nós então vamos saber agora, que essa festa ela continha dois grandes ritos muito importantes. O primeiro, que eu posso traduzir como a retirada das águas, e o segundo, que era o acender das luzes. Dois ritos, eu vou contar para você o que acontecia. Com relação à retirada das águas, era a coisa mais ou menos assim. Do lado de fora do muro de Jerusalém, todos sabem que o templo está dentro e existe o muro, e do lado de fora é o campo, a região campestre que rodeava a cidade de Jerusalém. Pois bem, do lado de fora existia este poço
de onde o sumo sacerdote iria tirar, existe ainda até hoje, esse poço, ele é um resultado da grande fonte que nutre a cidade de Jerusalém, que é a fonte de Gion, e lá do lado de fora está o poço de Siloé. Foi lá que uma vez Jesus mandou o cego ir lavar o olho, e tinha feito um lodo com a saliva e passado no olho. Os irmãos lembram, e mandou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Era do lado de fora. Pois bem, na festa dos tabernáculos, o povo naquela alegria, cidade lotada, existia esse momento solene que ocorria na parte da manhã, junto com o sacrifício matinal. O sumo sacerdote, ele saía para o poço de Siloé e enchia um grande recipiente dourado com água do poço de Siloé, e ele trazia, entrando pelo lado sul do templo, que era onde existia a porta das águas. Essa porta não existe mais hoje em dia. Então ele entrava e trazia aquele grande recipiente, imagino com alguma ajuda, e ele entrava então nos átrios do templo, e esta água era então, depois daquela procissão circular o altar por 7 vezes, trazendo a memória do povo as 7 vezes que a cidade de Jericó foi então circundada pelos guerreiros de Israel antes de cair a sua muralha. Então essa água então era derramada ali ao redor do altar, aos olhos do povo, como parte do sacrifício matinal. Muito bom, isto resume a parte da retirada das águas. Eu tenho muitos outros detalhes aqui, e imagine-se na situação, enquanto esse rito está tomando lugar, o povo repetindo em uníssono o salmo, ou a passagem de Isaías 12:3, que diz assim: com alegria vocês tirarão águas do poço da salvação. Com alegria vocês tirarão águas do poço da salvação. E o coral do templo cantando os salmos, o trecho dos salmos, do livro de Salmos, que são os salmos 113, 114, 115, 116, 117, 118, que é chamado Hallel, daí vem a palavra aleluia, que é louvor, adoração. O templo, o coral do templo cantando enquanto a água era derramada em sacrifício ao Senhor, simbolizando então a gratidão do povo pelas chuvas e que resultavam nas colheitas e que sustentavam o povo. Jesus então usou esse exemplo para se comparar com a água viva que tira a sede do ponto de vista espiritual, como ele fez comparando o pão com aquele que é o pão vivo que desceu do céu e que tira a fome espiritual. Nós vamos voltar com isso com mais detalhe nessa parte. A segunda parte é que diz respeito ao acender das luzes, e as referências são muito mais amplas. Imaginem só, agora é noite em Jerusalém. Uma escuridão total. A cidade fora das suas casas, os habitantes fora de suas casas, os visitantes lotando tudo que eles tinham na luz do céu, as estrelas, eventualmente a lua, e agora 4 grandes luminares eram acesos ali nos arredores de um dos átrios do templo, na praça do templo. 4 grandes globos, eu não sei como imaginar isto, imaginando que eles não tinham certos materiais que nós temos hoje em dia. E aquilo então trazia uma quantidade significativa de luz, de luminosidade, e numa certa altura começava uma celebração exuberante debaixo dessas lâmpadas, com o povo dançando, cantando canções de louvores, cada um cantando a sua canção. Às vezes um grupo combinava com outro e cantava a mesma, e outro grupo estava cantando uma diferente, e o povo segurando tochas acesas nas mãos, e enquanto isso
os levitas do templo tocando os seus instrumentos. Era um santo carnaval. Me desculpe a comparação, mas é isso que vem à minha mente. O povo feliz, trazendo ali a sua adoração a Deus. Nada a ver com carnaval, no sentido de imoralidades e outras coisas assim, não me tome errado. Mas aquela alegria, aquela exuberância, aquele cântico, eram então a oferta do Senhor para a oferta do povo para o Senhor. E Jesus usou esta metáfora para se comparar com a luz do mundo, conforme nós vamos ver no capítulo 8. Bem, agora que eu imagino que vocês já sabem algumas coisas sobre a grande festa do tabernáculo, dos tabernáculos ou festa das cabanas, eu quero dar então seguimento ao nosso trecho. Jesus então está lá na Galileia e os irmãos de Jesus, a Bíblia menciona os seus nomes, eram 5 do sexo masculino e pelo menos 2 irmãs, provavelmente mais que 3, era uma grande família. Então eles começam a dizer a Jesus que estava chegando a hora de ir para a Judéia, para Jerusalém, para a festa. E eles começam a dar as suas razões de por que Jesus deveria ir junto com eles. O povo, provavelmente de Nazaré, onde eles estavam, eles iriam sair em caravanas. Você lembra disso quando na meninice de Jesus é feita referência à caravana voltando da festividade da Páscoa e Jesus tendo ficado em Jerusalém. Pois bem, eram grandes grupos, viajar em grandes grupos era mais seguro, existiam ladrões no deserto, existiam outros tipos de perigos, feras e outras coisas mais. E a jornada não era curta, estou falando em cerca de 120, 140 quilômetros, se eu vou conferir a minha fonte, é algo mais ou menos assim. Então era uma caminhada longa e não só por isso os irmãos começam a olhar para Jesus como um pé de coelho. Olha, ninguém que tem o poder que você tem, que faz as coisas que você faz, fica aqui escondido nesse fim de mundo da Galileia. Você não tem futuro aqui. Vá para Jerusalém, lá você dá um show, um espetáculo, faça os seus milagres e aí você vai ter seguidores. É uma palavra um tanto vil por parte dos irmãos, mas a grande explicação é dada pelo versículo número 9, ou pelo versículo 10, onde o Senhor nos diz, a palavra através de João, diz que eles assim disseram, me desculpem, é o versículo 5, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Esta é a ênfase da pessoa que não crê em Jesus. É aquele espírito de tirar vantagens, é aquele espírito de aproveitamento da situação para trazer vantagens pessoais. E isto não está simplesmente no espírito do Evangelho, não está no Espírito Santo que Deus nos dá. E Jesus, ele assim, com muita fineza, até onde eu posso ver no texto aqui, ele diz, olha, não é meu tempo ainda, não chegou a minha hora, vocês podem ir. E de fato foi isso o que aconteceu. Eles foram e Jesus foi pouco mais tarde, não muito mais tarde. Isso nos traz à mente aquela passagem em que Maria achou que era hora de agir. Vocês lembram lá do milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho em Caná da Galileia? E Jesus disse para ela, não chegou a minha hora. Então o homem, na sua perspicácia, nós temos na nossa capacidade de avaliar os fatos, nós temos a percepção do que precisa ser feito ou não. O que Jesus acrescenta na minha vida, na sua vida, é esta dependência dele com relação à hora, se chegou a hora ou não. Eu quero recomendar a vocês que façam, não deixem de fazer a leitura do Salmo 25, onde o Senhor nos conta de uma forma tão maravilhosa que ele é o que orienta o seu amado, aquele que crê nele, aquele que tem no seu coração o servir a Deus. Ele dá a direção, não só sobre o que ele deve ou não deve fazer, mas também sobre quando fazer ou não fazer. E Jesus vivia sob esta direção de Deus Pai e do Espírito Santo que nele habitava. Muito bem,
Eu deixo com vocês então a leitura do Salmo 25, que infelizmente não poderei ler aqui para você. São 22 versículos, mas eu quero deixar o coração dele, que na minha opinião deve ser mencionado como o coração desse salmo. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ele ensina o seu caminho a nós, pecadores. Olha a bondade do nosso Deus. Quando nós o buscamos e ele segue dizendo: quem é o homem que teme ao Senhor, que leva o Senhor a sério? Me mostre algum. E eu vou dizer para você: Deus o ensinará no caminho que ele deve escolher. Então este é um verdadeiro antídoto contra esse mal maior da nossa civilização no momento, que se chama ansiedade. Ansiedade. Irmãos, precisamos meditar no Salmo 25. Precisamos. Bem, vejam só o clima da festa. Os judeus estavam procurando por Jesus. Jesus havia se tornado uma figura de destaque e não viram a hora que ele chegou e estavam perguntando: onde será que Jesus está? Será que ele vem? Será que ele não vem? Aquela coisa toda. Alguns falando bem de Jesus, dizendo assim: ele é um grande homem. Outros dizendo: não, ele é um enganador do povo. E o fato é o seguinte: todos, o que quer que falavam, eles falavam de uma forma assim, muito comedida, porque eles tinham medo dos judeus. Era uma religião de medo, uma religião de punição, era uma religião dos homens, onde se você não faz, você merece menos crédito, você é castigado e outras coisas assim, que absolutamente contrasta com a figura de Jesus, que vai ser tão claramente mostrada no seu sermão, que eu já vou mencionar. Então, Jesus chega à cidade de Jerusalém, e era mais ou menos o 3º ou 4º dia já daquela semana, quando Jesus é visto pela primeira vez pelo povo. Ele é visto onde? Nos átrios do templo, fazendo algo que muitos outros mestres faziam, muitos outros rabis faziam. Ele estava ensinando um grupo de pessoas. Imaginem a situação, conforme eu descrevi para vocês, aquele enorme pátio do templo, pessoas que temiam a Deus. Tiravam lá seu rolo da lei, seu rolo de um dos escritos do Velho Testamento e começavam: olha, eu quero anunciar para vocês a palavra de Deus. Vou explicar para vocês assim, assim, assim. Se você quiser ter uma ideia sobre isso, você pode ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, onde no meio do povo existiam esses ensinadores. Eles não tinham as facilidades que nós temos hoje, veículo de comunicação, que em geral fica focalizado só em um pregador. Não, os pregadores saíam, eles tinham a palavra e eles ficavam ensinando. E algumas pessoas, 5, 6, 7, 10 pessoas, talvez assentadas no chão, respeitosamente, isso era um sinal de respeito pelo ensinador, e eles ficavam ali ouvindo a palavra. E Jesus foi visto, então, pregando a palavra, pregando a palavra. Eu não sei se os judeus chegaram a notar que aquele homem que falava, entre tantos outros falando, se era Jesus ou não. Mas a palavra nos diz assim no versículo 15, que os judeus se maravilharam. Gente, que coisa incrível, que palavra incrível. Isso não deve ser surpresa para nós, porque o conhecimento que Jesus tinha das Escrituras não era um conhecimento humano, era um conhecimento divino, a palavra divina, a forma de falar de Jesus expressando o seu amor. Uau, aquelas pessoas tiveram o melhor da história da humanidade ali diante deles, falando a palavra de uma forma que ninguém jamais falava, ninguém falava como eles. Vou mencionar isso mais adiante também. E ao identificarem que era Jesus, alguns disseram: como é que ele sabe essas coisas todas? Ele nunca aprendeu essas letras. Não que Jesus não soubesse ler, ele certamente sabia, ele foi educado nas letras, ele sabia tomar um rolo da lei de um dos livros do Velho Testamento e ler, mas eles estavam achando tão estranho porque Jesus nunca havia participado de nenhum curso de educação formal dado pelos rabinos em Jerusalém. Nunca havia sido um aluno ali.
E a sua verdade é que a sua palavra excedia em muito, em beleza, em sublimidade, em amor, em conteúdo, aquilo que normalmente se ouvia. Muito bem, aí nós temos no versículo 16 a resposta de Jesus diante de tanto espanto. Ele diz humildemente, ele diz assim, a minha doutrina, isto é, aquilo que eu estou pregando, não é minha, mas é daquele que me enviou, isto é, Deus Pai. Eu imagino os judeus dando um passinho para trás, não é? É de Deus, foi Ele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, pela mesma doutrina, esta que eu estou pregando, ele vai conhecer se ela é de Deus ou se eu estou falando por mim mesmo. É uma prova, é uma confirmação da veracidade da palavra que Jesus profere, que só tem aquelas pessoas que verdadeiramente se dedicam a Deus, se consagram a Deus para fazer a vontade de Deus. Entenderam bem? Muitas coisas, elas não são perceptíveis para membros da igreja ou para pessoas que já estão ouvindo há muito tempo a palavra. Quando, às vezes, uma pessoa bem mais jovem, sem estudo, sem qualquer elemento humano que pudesse ser uma plataforma para o entendimento daquilo que está sendo explicado, a pessoa não só entende, mas ela vive por aquilo que ela ouve. E esta beleza, ela é conferida à pessoa que se dedica a fazer a vontade de Deus. Antes que a gente comece a ser assim muito jactancioso, né? Eu vou me dedicar, vamos chamar para todo mundo se consagrar, etc. Eu quero dizer algo que é muito importante que eu diga. A palavra nos diz, em Romanos capítulo 3, particularmente entre 9 e 12, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os homens se extraviaram e de uma vez só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Muito importante, você talvez que teve o impulso de dizer, puxa, eu tenho que me consagrar a Deus. Você não precisa ficar triste ao ouvir essa mensagem. Sabe por quê? Porque quem colocou no seu coração o desejo de se dedicar a Deus foi o próprio Deus, Deus Pai. Se existe no homem, se existe em mim, se existe em você, qualquer pessoa que ouve, você, puxa, eu estou ouvindo essa palavra, é tempo de eu começar a buscar a Deus com seriedade. Sabe por que você sente assim? Por este mecanismo divino que eu vou lhe explicar, resumindo alguns versículos do capítulo 6 que a gente viu. Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A vontade de Deus Pai é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode. Mais adiante, todos são ensinados por Deus. Esse é o versículo principal. Versículo 6, ou capítulo 6, versículo 45. Todos serão ensinados por Deus. Todo ser humano é ensinado por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, se a pessoa aprendeu, isto não é necessariamente um mecanismo vocal por parte de Deus e auditivo da nossa parte, não. Se Deus comunicou alguma coisa e você apreendeu aquilo que Deus queria lhe dar, ou aprendeu aquilo que Ele queria lhe ensinar, não existe outra disposição no seu coração. Você vai a Jesus. Olha que coisa. Nem isso depende de nós. Nem isso depende de nós. Isso é graça de Deus em ação. E Jesus resume no versículo 65, capítulo 6, dizendo assim, ninguém pode vir a mim, ou ninguém tem a capacidade de vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Então, meus irmãos queridos, cada vez que nós abrirmos a nossa boca para dar testemunho daquilo que aconteceu na nossa vida, da nossa salvação, a mensagem que não pode faltar no meio do nosso testemunho é: eu estava perdido e Deus me salvou.
Ele estendeu a sua mão e Ele me livrou. E a palavra tem tantos versos para cimentar as bases daquilo que eu estou dizendo. Mas nós vemos essa graça do Senhor, que é absolutamente oposta ao pensamento humano que nós temos que ir a Deus por nossa própria força. Alguns dirão assim, mas por que então alguns não aprendem o ensino de Deus? Porque alguns não entendem. Eu li para vocês no versículo 45, capítulo 6, falando assim, todos são ensinados por Deus. Deus está lá ensinando no íntimo do coração, naquilo que Ele nos mostra da natureza, no sorriso de uma criança, no sorriso de um velhinho, num trovão, o que quer que seja. Deus está comunicando o seu ensino para o homem. E aquele que aprende virá para Jesus, o único Salvador que Deus providenciou. E a pergunta é muito sábia, porque alguns não ouvem. A grande resposta que eu conheço está em Mateus capítulo 13, naquela parábola das sementes, ou a parábola do semeador, ou a parábola dos solos, onde o Senhor Jesus explica que Ele está falando em parábolas para que aqueles que ouvem de má vontade, eles não entendam, não se convertam e não sejam salvos. Palavra duríssima. Aquela pessoa que tranca o coração, ouve de má vontade a palavra. Você sabe o que é ouvir de má vontade ou fazer qualquer coisa de má vontade? Ainda impera o ego, ainda impera o senso de autodireção, ainda impera a paixão por outras coisas. E acontece com a semente da palavra de Deus nesses corações aquilo que aconteceu nos 3 primeiros solos onde ela caiu. O diabo leva embora a semente, a terra é muito rasa e a semente não está cheia de pedra quando ela tenta lançar raiz e o sol a mata, ou a vida da pessoa está assim absolutamente poluída com outros interesses, com diversões e prazeres dessa vida, e essa planta não dá fruto nenhum. Esta é a grande explicação porque algumas pessoas partirão dessa eternidade, dessa vida para a eternidade, infelizmente, para uma eternidade sem Deus, uma eternidade no lago de fogo de enxofre que Jesus nos ensina, particularmente em Apocalipse, porque amaram mais as trevas do que a luz. Muito importante, pessoas que não estão buscando a Deus, elas não gostam disso. Lá no capítulo 7, nós vamos ver Jesus falando para os irmãos dele, dizendo assim, olha, para vocês qualquer hora é boa, para mim não, porque os homens me odeiam. E eles me odeiam porque eu falo para eles que as suas obras são más. Vejam só o papel ingrato, essa tarefa ingrata de Jesus. Ele tinha que contar, é como ter que fazer o diagnóstico. Como aquele grande amigo nosso, o pastor Shelley, dizia, uma vez tomando café da manhã com um senhor que era um cirurgião oncológico. E esse senhor olhava para ele num lado do rosto e de um jeito estranho. E o pastor Shelley notou que não havia contato visual. E ele disse, você está olhando, não olha nos meus olhos, você olha do lado, o que está acontecendo? E ele falou, olha, eu estou olhando sim do lado, porque você tem uma lesão aí que parece que é um câncer. E, resumindo a história, era um câncer. Ele foi operado, pastor Shelley, isso muitos anos atrás, não veio morrer disso. O câncer foi diagnosticado, num momento bom foi tirado e ele não veio a falecer disso. Ele foi livre do mal, mas teve o papel de quem fez o diagnóstico. E Deus tem esse papel na minha vida e na sua vida. Ele diz assim, isto não está bom, você é um mentiroso, você é um enganador, você está traindo a sua esposa, você está sendo falso nas suas palavras, você está sendo superficial, você não está se dedicando conforme você deve aos seus filhos, e outras coisas mais que nós não gostamos de ouvir. O ser humano não gosta de ouvir, nós gostamos de ouvir que nós somos lindos e maravilhosos e cheirosos. Mas o papel de Jesus é mostrar para nós, ele é aquele que antecipou a vinda do Espírito Santo, que está lá em João capítulo 16, Jesus dizendo a ele, dizendo assim, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo. E isto não é muito agradável. Isto leva alguns a se endurecerem e a fazerem um punho fechado contra Jesus, como muitos fizeram ao longo do capítulo 7, mas levarão outros
a uma posição de humilhação, dizendo: é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor me ama, apesar do meu erro. Tem misericórdia. Me dá o teu perdão. Me dá a tua graça para que eu não seja assim. Me dá o teu poder. Que coisa tão importante. Esta é a mensagem, provavelmente, que aquelas pessoas ouviram ali no pátio do templo e que ficaram tão admiradas. Não há como eu afirmar isto com certeza. Nós jamais saberemos o conteúdo do que Jesus estava ensinando ali no pátio do templo, porque isso não foi registrado por João ou por nenhum outro dos três evangelistas. Mas o conteúdo do versículo 7 nos dá essa impressão que é nesta linha que Jesus está trabalhando. Ele conta as maravilhas do reino de Deus, não em termos de lá tem rua de ouro, de cristal, lá tem anjo voando, lá não tem dor, não tem lágrima. Ele não é nesses termos, que são verdadeiros, que Jesus está anunciando o seu reino. Ele está dizendo: eu vim para anunciar o reino de Deus. Deus Pai me designou para vir dar essas palavras não são minhas, e vocês precisam saber que vocês são pecadores, e eu vim para buscar e salvar os pecadores perdidos. E essa palavra tem cruzado os séculos e tem atingido os nossos dias. E o que é que nós vamos fazer quando o Senhor nos mostra isso? Eu tenho que fazer um curso de como ser um indivíduo mais calmo. 29 lições sobre como controlar o meu mau humor e outras coisas assim, outros besteiróis, irmãos queridos, besteiróis. Jesus, quando ele se dirige ao povo, ele se dirige a um povo imbuído deste sentimento de buscar a sua própria glória. E ele diz: isto faz a diferença entre a minha mensagem e a mensagem dos falsos profetas. Estou no versículo 18. São homens acometidos da síndrome de Lúcifer, que querem aplausos e que pregam que são vencedores e que você é vencedor também. Você pode ser vencedor em medidas outras. No que diz respeito à avaliação que Deus faz de nós, nós somos amados pecadores, caminhando para uma eternidade sem Deus, a menos que nós nos encontremos com Jesus e nos rendamos a Ele. Essa era a mensagem que levou as pessoas a admirar tanto aquilo que o Senhor estava pregando. Bem, nós vemos que essa ênfase que eu dei, que ninguém obedece à lei. Jesus como que lançou uma pedra na caixa de marimbondo, se referindo àquela cura do homem paralítico ali no tanque de Betesda, que tinha ocorrido alguns meses antes, talvez ano antes, quando ele havia estado em Jerusalém, dizendo, a propósito daquilo, dizendo assim: olha, nenhum de vocês observa a lei. Essa é a realidade ao seu respeito. Vocês não são pessoas que observam a lei, vocês não são criaturas que são imbuídas desse sentimento nobre de observar a lei. E o povo tinha raiva de ouvir isto. Veja só, ele disse lá no versículo 7, eu testifico que as suas obras são más e o mundo me odeia. Não seja assim, isto é diagnóstico. É diagnóstico de Jesus, essa não é a palavra final dele. A palavra dele é assim: eu dou minha lei para mostrar para você o quanto você está errado, para mostrar para você que você está desencaminhado, para mostrar que existe uma grande diferença entre os teus atos, os teus sentimentos, entre as tuas palavras e aquilo que Deus vê como sendo coisas boas. Esse é o papel da lei, é mostrar o caminho em que nós estamos, para que nós vejamos, e Deus então, tendo nos ensinado, Ele nos mostra a sua graça. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Oh, irmãos queridos, não é difícil eu entender, porque mais adiante nós vemos então essas pessoas que estavam rejeitando a Jesus terem que ouvir da parte dele palavras que ele deu com alto clamor. Oh, amados, eu amo aquela passagem em Mateus 12, onde nos conta sobre a humildade de Jesus. Ele não andava gritando nas praças, no meio das ruas. Nessa ocasião, num mesmo dia, ele falou gritando em altos brados, como para deixar
público, claro, notório a todos os que ouviam a sua mensagem. Vocês não sabem quem eu sou. Porque o povo ficava acusando, esse homem vem da Galileia, ou o Messias mesmo, ele vem de Belém, que era de onde Jesus tinha vindo, eu já volto a isso. E ele falou, não, vocês não me conhecem, mas ele falou em alto tom, dramaticamente. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vocês não o conhecem, mas eu o conheço. E o povo, como resposta, na sua grande maioria, embora alguns queriam prendê-lo. Queriam matar o rouxinol. Vocês já ouviram essa história, não é? Cantava bonito demais. Vamos matar, está atrapalhando, está competindo com a nossa própria beleza. Que coisa tão triste essa natureza humana, amados. E Jesus disse, vocês jamais vão poder crer desta maneira, buscando a sua própria glória. Vocês têm que crer em mim. Vocês têm que crer, despojar-se de vocês mesmos. E eu lhes dou essa graça para que vocês vejam que vale a pena. Eu quero mover adiante, onde a palavra nos conta sobre o que aconteceu no último dia da festa. Eu creio que esse é o grande ponto, quando Jesus profere a mensagem que realmente impressionou o povo, tem impressionado a tantos ao longo desses séculos, impressionou o meu coração, espero que impressione o coração de todos os que me ouvem. Vou ler a partir do versículo 37. No último dia da festa, ou no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Mais uma vez, ele gritou em alta voz. Fora essas duas situações em que ele clamou, no mesmo dia, uma outra situação em João 12, ele só clamou na cruz, onde ele bradou, Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Plenos pulmões, ali moribundo, sofrendo lá na cruz. Jesus, nós temos que ver esta palavra como algo radicalmente importante na nossa vida. Porque Jesus anunciou esta palavra, que nós vamos ler pequenina, versículos 37 a 39. Jesus a anunciou de uma forma radical. Nós não podemos perder, aí na sua Bíblia, vai lá procurar que verbo que está escrito. A minha tradução é ele clamou. No grego, que é a língua em que foi escrito o Velho Testamento, esse clamou, quer dizer, ele gritou em alta voz. Ele gritou como aquelas aves barulhentas, os corvos passam em revoada e gritam, como que dizendo, vocês precisam ouvir, vocês precisam entender. E ele clama em alta voz, dizendo, se alguém tem sede, imagina a cena, o sacerdote jogando água, aquela água escorrendo, escadaria abaixo, água, e Jesus olha para aquela que nada mais é do que uma metáfora da sua pessoa, do seu ministério. E ele diz, se vocês ainda têm sede, apesar de toda essa demonstração material daquilo que eu sou e do meu ministério, se vocês têm sede, que venha a mim e beba, pois quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão do seu ventre. Deixa eu explicar para vocês. Ter sede, se a pessoa ter sede, nós acabamos de ver nesse magistral capítulo 13 de Romanos, que não há quem busca Deus, ninguém tem sede de Deus, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, se alguém tem um sentimento uma sensação de sede, de necessidade de Deus, algo maravilhoso está acontecendo. Sabe o que aconteceu? Através de algum evento, que eu não sei qual é, você aprendeu algo de Deus. Deus estava ensinando. Talvez a tua percepção não seja esta, com essas palavras que eu estou dizendo, mas você entendeu, aprendeu de Deus, isso é João 6,45, e agora Deus está te dando para Jesus, que não vai rejeitá-lo.
Então ele diz assim, se alguém tem sede, que venha a mim, que não dê meia volta e vá embora usando o seu livre-arbítrio. Diz, não, eu aprendi, eu vou me embora, vou me tornar um acadêmico nessa coisa. Não, você precisa que essa verdade revelada por Jesus, ela tenha um cunho prático na sua vida. E que isto haja, atue, você deixe que isso atue. E a forma de deixar isso atuar é vindo para o Salvador. Não existe outra forma. Deus te ensinou. Agora ele diz, se você aprendeu, isto é, se você tem sede agora por minha pessoa, venha a mim, Jesus diz. Deus o deu para Jesus e Jesus não vai rejeitá-lo. Venha a mim e beba. Para mim, esta é a parte mais importante. Beba de quem? Beba de mim. Que quer dizer, creia que Jesus é o Deus Criador e que nós encontramos nele, eu encontro nele, provisão para tudo. Simplesmente tudo. A minha sede é por harmonia no lar, é por equilíbrio financeiro, é por paz interior, é por saúde física, é por o que quer que seja. Jesus é a provisão daquilo que nós necessitamos. E eu estou longe de dizer que Jesus vai fazer tudo o que você quer, da maneira que você quer e no tempo que você quer. Mas eu estou dizendo que aquele que vem a Ele com sede dEle, realmente, ele se rende a Jesus como seu Senhor. E agora a resposta de Jesus será boa e será doce ao seu coração. Ele fará aquilo que Jesus determinar e o fará com alegria. Vejam só o discorrer de Jesus no final. Ele diz assim, aquele que crê em mim dessa maneira, ele terá como que rios de água viva. A natureza de Jesus, ele, a água viva, ele, que é o mesmo que o Espírito Santo, que é o mesmo que o Pai, a natureza de Jesus vai transbordar desta vida, das pessoas, vai emanar da sua fonte. Essa palavra traduzida como ventre, ela também é traduzida como fonte, é traduzida como vida, isto é, da sua vida vão emanar qualidades de Jesus. Qualidades de Jesus. E isso ele estava dizendo a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que crescem, porque nessa altura o Espírito Santo ainda não havia sido dado em profusão para todos os crentes. Será que ficou claro isso, amados? Oh, meu Senhor amado, permita que isso fique claro no meu coração, no coração de todos que ouvem. Se nós temos sede de Deus, eu estou falando com pessoas que têm sede de Deus. Você ligou nesse YouTube, você está aí há quase uma hora ouvindo. Isso é sede de Deus? Será sede de Deus? Ou será que você ligou para ver como ficou o corte da minha barba? Ou se eu estou, o meu óculos, ou o jeito que eu falo, ou por qualquer outra razão de menor importância? Porque se tem sede de Deus, você louve a Deus agora, porque Ele produziu isto em você. Isto não é natural de você. Caiam por terra agora todos os demônios que estejam querendo te convencer que você... É que eu tive uma educação muito piedosa. Eu sou um indivíduo bom. Por isso eu tenho sede de Deus. Isso não é verdade. Todos pecaram e carecemos juntamente da glória de Deus. E Ele nos dá da sua glória, para que nós a recebamos humildemente. Sim, eu tenho sede pela verdade de Jesus. Eu tenho sede por Deus verdade, pelo Deus verdadeiro. Então venha a mim. Venha Jesus, venha lá no seu coração, venha e beba. E diga para ele, Jesus, eu sou teu servo, sou teu filho, e eu sei que para o Senhor eu posso entregar toda a minha vida, para que o Senhor reine sobre todos os aspectos da minha vida, porque só o Senhor tem solução para todos os meus problemas, dificuldades, doenças, enfermidades, e só o Senhor pode me levar para habitar com o Senhor por toda a eternidade. Esta é a grande pregação de Jesus, nesse dia que ele bradou em alta voz. Ele bradou em alta voz. O capítulo termina dizendo que alguns creram. Creram em Jesus, mas outros não. Outros ficaram naquela ladainha. Mas os rabinos falam isso, outros falam aquilo, esse homem é da Galileia, não é de... Se eles tivessem tido, eu não sei como chamar a qualidade, de olhar para trás e ver, eles estavam à sombra do grande templo de Jerusalém. No templo ficavam os registros de nascimento das pessoas. Eles iriam ao templo, iriam checar este Jesus
que estava demonstrando tantas virtudes, tantas evidências de que ele era o Messias prometido, eles teriam ido lá checar e eles teriam aprendido que ele vinha de uma família que tanto José quanto Maria eram descendentes direto do grande rei Davi, e isto era a profecia sobre o Messias. Eles veriam que Jesus, embora tenha sido criado e passado a maior parte dos seus dias lá no norte, em Nazaré, cidade ao qual eles tinham por ela um grande desprezo, os religiosos de Jerusalém, eles iriam ver que Jesus não nasceu em Nazaré, que Jesus nasceu em Belém, Efrata, Belém da Judéia, onde ele, Jesus, cumpriu então a profecia dada por Isaías, dizendo que em ti, Belém Efrata, nos nascerá o Salvador. Eles teriam constatado tudo isso. Mas esse é o grande mal, amados. Como vocês podem crer? Buscando aplausos, reconhecimento uns dos outros. Uma participação numa roda de escarnecedores às vezes leva uma pessoa para o inferno, sabiam disso? Porque elas tomam aquilo como sendo a última verdade, o camarada que fala mais alto. Que pena que alguns não vão investigar. Vocês não creem, disse Jesus, porque vocês não creem no poder e na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra com atenção. Nós podemos ouvir a palavra e se nós não estamos ouvindo, nós precisamos clamar por misericórdia do Senhor. Minha última menção é para aqueles guardas do templo que os manda-chuvas mandaram para prender Jesus. Estava muito desconfortável Jesus pregando lá para o bom nome dos religiosos de Jerusalém. Ele estava sendo um estorvo aos olhos daqueles homens hipócritas, mentirosos, enganadores do povo. Não entravam e não deixavam outros entrarem pela porta da salvação que Jesus estava dando. Então, eles mandaram um grupo de policiais do templo. Eram levitas que faziam essa função. Imagina que eram levitas assim, mais fortes, mais truculentos, e eles faziam esse papel de manter a ordem. Mandaram e os levitas voltaram de mãos vazias. E eles falaram: vocês não trouxeram Jesus? O que foi que aconteceu? Ele enganou vocês também? Será que vocês pensam igual essa multidão maldita que sai crendo aí neste homem? A resposta deles foi assim, tremenda. Eles olharam talvez confusos entre a cruz e a espada, entre a ordem que receberam e voltar de mãos vazias, a ordem que receberam de prender Jesus. Eles olharam e falaram assim: jamais alguém falou como esse homem. Nós não podemos prendê-lo. Era impossível prendê-lo. Não que Jesus estivesse rodeado de qualquer sistema de segurança, mas não faria sentido prender o autor da vida. E eles voltaram assim. Eles voltaram dessa maneira. O capítulo termina com uma breve menção a Nicodemos, sobre o qual nós sabemos, dizendo: vocês não condenem esse homem antes de ouvi-lo, levantando uma bandeirinha assim, tanto timidamente demais para o meu gosto. Gostaria de vê-lo e a mim, apaixonado por Jesus, correndo riscos por Jesus. Não foi isso que Nicodemos fez, não nesse dia pelo menos. E todos foram para suas casas. Amados, de que maneira será que a grande mensagem de Jesus possa ter falado aos teus corações? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se alguém tem sede, dê glórias a Deus, porque Deus é que colocou essa sede de Deus, de Jesus, no seu coração. Então venha a Ele, busque a Ele, busque como? Busque um amigo cristão, alguém que está consagrado ao Senhor mais que você, o que quer que seja, teu pastor, teu conselheiro. Assim: olha, eu queria ter uma conversa sobre Jesus. Eu entendo que eu tenho que beber dele, porque ele vai satisfazer todos os desejos do meu coração enquanto eu aqui viver. Eu vou ter que parar por aqui, não sem algum lamento, mas nós vamos continuar na semana que vem,
com o maravilhoso capítulo 8, em que Jesus, que aqui se comparou com a água da vida, que no capítulo 6 se comparou com o pão vivo que desceu do céu, ele vai se comparar com a luz do mundo. E ele diz: aquele que me segue jamais andará em trevas. Deus abençoe a sua vida.